No Choque de Ideias, vamos analisar as consequências da decisão europeia de reforçar os investimentos na área da defesa. Ursula von der Leyen anunciou o plano Rearmar a Europa. São 800 mil milhões de euros para fortalecer a defesa do continente. O plano prevê o alívio das regras orçamentais para permitir um aumento significativo dos gastos com defesa, sem violar os limites do déficit e da dívida. Numa corrida contra o tempo, num mundo mais incerto e mais perigoso, ameaça russa, incerteza transatlântica, a Comissão Europeia apresentou um plano sem precedentes para reforçar a defesa europeia. We're living in the most momentous and dangerous of times. I do not need to describe the grave nature of the threats that we face or the devastating consequences that we will have to endure if those threats would come to pass. O plano Rearmar a Europa tem 5 eixos principais. Mais flexibilidade fiscal para mais gastos em defesa, sem penalizações para os Estados-membros, um fundo de 150 mil milhões de euros para investimentos militares, incentivos para direcionar fundos para a defesa e a mobilização de capital privado através do Banco Europeu de Investimento. O objetivo? Construir uma indústria militar europeia capaz de fornecer rapidamente equipamento às forças armadas do continente e à Ucrânia. We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defence spending, both to respond to the short-term urgency to act and to support Ukraine, but also to address the long-term need to take on more responsibility for our own European security. O anúncio surge numa altura em que a relação entre a Europa e os Estados Unidos está cada vez mais abalada. Washington está a afastar-se do apoio à Ucrânia e a suavizar, até mesmo a alinhar a sua posição face a Moscou. A Europa a tentar adaptar-se a um mundo ao contrário, onde os aliados de ontem dos Estados Unidos são os adversários de hoje, os seus inimigos de outrora, os atuais parceiros de negociações. Paulinho Rui Manuel Silva, RTP, Bruxelas. E vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Bem-vindos uma vez mais. Pedro Brinca, começo por si. É possível mobilizar 800 mil milhões de euros para investimentos na área da defesa, como propõe a Comissão Europeia? Possível será. Agora, também é bom termos consciência que vai ser difícil, porque realmente os Estados europeus vivem com níveis de dívida relativamente elevados, com níveis de déficits orçamentais relativamente elevados, e é importante ver onde é que se vai buscar espaço orçamental para financiar isto. Assumindo que a discussão política produz, de facto, uma conclusão de que existe uma ameaça existencial à Europa que esta precisa de encarar, parece que é uma inevitabilidade. É uma inevitabilidade. E se nós olharmos para os números que von der Leyen avançou, chegamos rapidamente à conclusão qual é o benchmark que pretende atingir. Von der Leyen falou no aumento de 1,5% do PIB da União Europeia. Neste momento a União Europeia gasta 1,9% do PIB, com mais 1,5%, fica muito perto dos 3,5% que os Estados Unidos gastam neste momento em percentagem do PIB em defesa. Eu diria que é esse o target, é esse o objetivo. Não tenhamos ilusões, investimento em defesa será eventualmente, pelo menos no curto e médio prazo, investimento daqueles que podiam ser mais ou menos reprodutivos, será dos menos reprodutivos. Obviamente que investir em escolas, em hospitais, em infraestruturas com potencial comercial, com potencial de melhorar a vida das pessoas de uma forma mais direta e imediata, teriam eventualmente um maior impacto económico e na qualidade de vida das populações, mas quer dizer, tudo isso fica para segundo plano quando o poder político identifica uma ameaça existencial. E nesse contexto, creio que esse esforço terá que ser acompanhado de um conjunto de medidas que podem incluir aumento de dívida, podem incluir aumento de impostos, podem incluir diminuição de outro tipo de despesas, mas uma combinação dos vários instrumentos orçamentais terá que ser feita para encontrar a solução que permite à Europa finalmente autonomizar-se de outras forças estrangeiras que estão a mostrar que não são tão fiáveis e com as quais não podemos contar, e que a situação na Ucrânia exemplifica de forma muito clara e objetiva a necessidade de termos uma Europa forte, que tenha uma palavra a dizer em questões de segurança internacional, já não digo uma potência global, mas pelo menos uma potência regional dentro da sua própria região.
Ricardo Paes Mete, é possível estes 800 mil milhões de euros serem alcançados, como preconiza a Comissão Europeia? No abstrato tudo é possível. Agora vale a pena percebermos que estamos aqui perante uma quantidade brutal de equívocos. O primeiro equívoco é a ideia de que há um pacote de 800 mil milhões de euros. Não há pacote nenhum de 800 mil milhões de euros. Não há nenhuma iniciativa de financiamento com esse montante. A União Europeia, a única coisa que fez até ao momento, e fê-lo pela voz da Presidente da Comissão, que não tem sequer poderes para tomar uma decisão destas, foi isentar ou prometer isentar os Estados-membros de contabilizar para o déficit as despesas que possam vir a fazer através dos seus orçamentos de Estado. Portanto, o grosso desses 800 mil milhões de euros, 650 mil milhões de euros, tem a ver com uma expectativa de que todos os Estados-membros, ou pelo menos em média, que os Estados-membros aumentem em 1,5% do PIB durante 4 anos as suas despesas militares. E isto é o primeiro engodo. Na verdade, não poderia ser de outra forma, porque a União Europeia não tem poder para determinar despesas dos Estados-membros, muito menos despesas dos Estados-membros ao nível militar. E nem sequer tem poder para determinar despesas militares ao nível da União Europeia. A União Europeia, de acordo com o Tratado da União Europeia, não tem atribuições na área da defesa que ultrapassem intervenções de natureza de manutenção de paz e de proteção dos direitos humanos. A ideia de que a União Europeia está mandatada pelos tratados, ou seja, por quem for, para ter iniciativa política de natureza militar é errada, não existe. Mas seria muito bom que nós estivéssemos perante um grito do Ipiranga da União Europeia. Eu creio que hoje a generalidade dos cidadãos europeus sentem, mais do que nunca, que efetivamente a União Europeia precisa, não a União Europeia, diria, os países europeus precisam de se libertar das amarras dos Estados Unidos e precisam de criar coordenação entre eles para assegurar a proteção do continente face a qualquer potência externa. Agora, valeria a pena as pessoas lerem o Tratado da União Europeia quando falam sobre isto, porque o Tratado da União Europeia não se limita a dizer que a União Europeia não tem poderes na área militar. Diz também que a União Europeia não pode fazer nenhuma iniciativa, nem aquelas mais modestas, contra a vontade da NATO. E como eu não ouvi nem a senhora von der Leyen, nem nenhum dirigente europeu dizer que queria acabar com a NATO e substituí-la por uma força europeia, eu não posso senão ver uma mão cheia de nada. Eu percebo que a União Europeia esteja numa situação, os dirigentes europeus estejam numa situação muito aflitiva, porque fizeram muito pouco até agora para prevenir este conflito, para resolver este conflito. Nós sentimos muito confortáveis em mandar armas para a Ucrânia, mas quem está a morrer são os ucranianos. E a União Europeia precisa de dar sinais de estar a fazer alguma coisa, mas a União Europeia, substancialmente, com a medida que nós ouvimos hoje, não fez verdadeiramente nada. E já agora, Rui, deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. A ideia de que o problema fundamental da defesa europeia é uma questão de montantes é algo errónea. A União Europeia, no seu conjunto, gasta 3 vezes mais do que países como a Índia ou a Rússia em despesas militares. 3 vezes mais. Nós estamos a falar de 300 mil milhões de euros que são gastos pela União Europeia, que juntos são mais do que a Índia e a Rússia juntos. E são superiores ao que a China gasta. Portanto, o problema da União Europeia, nós podemos fazer as contas em termos de PIB per capita, mas o que é relevante no confronto militar não é o peso do armamento face ao PIB per capita. Quanto é que se gastou em armamento? E o grosso da despesa militar não é com pessoas, é com armamento. E esse armamento, grande parte dele é comprado no mercado internacional e, portanto, é mesmo a despesa em dólares que conta. E a despesa em dólares, em termos militares, é 3 vezes superior na União Europeia ao que é noutros grandes blocos económicos, militares, geopolíticos, como lhe queiramos chamar. Portanto, o problema fundamental da União Europeia hoje não é um problema de montantes financeiros. É um problema fundamentalmente de alinhamento geopolítico, de organização geopolítica. E a União Europeia, dando a entender que se está a libertar dos Estados Unidos, não está. Está a fazer aquilo que Donald Trump exigiu à União Europeia, que foi: paguem a vossa defesa no quadro da NATO. Nunca Donald Trump disse: eu vou sair da NATO ou vou-vos abandonar. Disse: nós pagamos mais, paguem vocês mais. E a União Europeia está a pagar mais. Até agora não vimos sinal nenhum de que a União Europeia esteja a desenhar uma estratégia substancialmente diferente, autónoma, em relação
àquilo que tem sido até aqui. Pedro, um dos pontos mais polémicos deste plano da Comissão Europeia é que os gastos com defesa deixem de contar em termos de regras orçamentais. Portanto, pode haver sanções se um Estado violar o limite do déficit, por exemplo, a construir estradas ou hospitais, mas deixa de haver sanções se gastar o mesmo dinheiro em defesa. No essencial é isto? Sim, parece-me que sim. Agora, se de facto a ameaça existencial existe, quer dizer, não vale muito a pena estar a gastar dinheiro em estradas se, obviamente, a nossa segurança estiver posta em causa, podemos ser invadidos, podemos ser atacados. É bom lembrar que nós fazemos parte de uma aliança militar que tem fronteira com a Rússia. Os países bálticos, se forem invadidos, Portugal entra em guerra automaticamente, se respeitar, mais uma vez, os tratados que assinou. Por isso, no âmbito da NATO. Por isso, creio que, quer dizer, não há aqui grande saída. Eu percebo que esse tipo de raciocínios, esse tipo de análises possam parecer, de alguma forma, paradoxais, mas não há sociedade para usufruir se essa sociedade for posta em causa, com ou sem estradas. Eu gostava também só de fazer alguns comentários àquilo que o Ricardo disse. Eu não acredito, como o Ricardo disse bem, obviamente a União Europeia, quer dizer, a União Europeia nem que gastasse todo o orçamento da União Europeia em aumento de defesa, quer dizer, ficava mais ou menos o mesmo. Von der Leyen defendeu que a Europa precisa de usar para o rearmamento. Isto é usando todo o orçamento da União Europeia. Naturalmente, von der Leyen, houve várias reuniões entre os países membros. Eu creio que von der Leyen, para ter tido uma afirmação deste nível, é porque deve haver, no mínimo, uma aceitação generalizada das ideias que estiveram patentes no discurso que foi feito. Neste aspecto, relativamente à questão do quanto é que a União Europeia gasta em defesa, o que é certo é que neste momento até a Ucrânia, do ponto de vista de brigadas, digamos por coisas desta maneira, tem uma presença militar se calhar mais forte que a Europa. E isto não faz muito sentido. A Europa, relativamente à Rússia, quer dizer, obviamente quando estamos a falar de um conflito entre potências nucleares, nós temos a França, que é uma potência nuclear, o Reino Unido já não está na União, mas do ponto de vista de alinhamento político está muito alinhado com o continente. A Europa, a União Europeia, pode ser um país mais pequeno do ponto de vista geográfico, de área, mas quer dizer, tem 3 vezes a população da Rússia, tem 10 vezes o PIB da Rússia. A entrada para o conflito representava 40% do comércio externo da Rússia. A Rússia representava apenas 4,8% do comércio externo da União Europeia. 75% do investimento direto estrangeiro na Rússia era da União Europeia. Na União Europeia, menos de 2% do investimento direto estrangeiro era da Rússia. Quer dizer, do ponto de vista militar, obviamente, o nuclear equilibra a matemática, como é óbvio, mas do ponto de vista económico, a Rússia não existe. A Rússia é uma mercearia que vende bilhas de gás no meio de uma floresta. Não é? Quer dizer, ou seja, uma guerra de atrito como aquela que nós estamos a ver na Ucrânia, e concordo com o Ricardo, obviamente que é fácil falar quando são os ucranianos que estão a morrer, mas é bom lembrar que, de facto, a União Europeia, em volume, já meteu mais dinheiro na Ucrânia do que os próprios Estados Unidos, por pouco, mas mesmo assim mais. Mas o que é certo é que numa guerra de atrito, naturalmente que tenha um grande peso económico, quer dizer, a Rússia está condenada ao fracasso, ninguém tenha dúvidas disso. Agora, do ponto de vista imediato, com a saída dos Estados Unidos deste conflito, a ameaça porque entretanto nas últimas horas Zelensky já voltou atrás, relativamente ao Zelensky voltou atrás, ou Zelensky decidiu desempenhar um papel que agradasse à comunicação norte-americana para atingir o tal acordo dos minerais e dos minérios raros, para de facto ter mais garantias de segurança dos Estados Unidos e não interromper o fornecimento desse armamento. O que é certo é que no curto prazo poderia ser um problema se a Europa tivesse de facto uma força militar à altura do estatuto económico e do estatuto histórico que tem no globo. Provavelmente não teríamos visto a humilhação a que Zelensky foi sujeito na Casa Branca. Se calhar não teríamos sequer tido a invasão da Ucrânia, como tivemos em 2022. Creio que Putin não teria tido essa veleidade de invadir a Ucrânia se não houvesse uma percepção muito forte daquilo que é a fraqueza militar europeia. E é bom lembrar que a guerra não começou em 2014. Putin e as suas invasões Para concluir, Pedro, territórios anexos, concluindo, já começou na Geórgia, continuou em 2014 com a anexação da Crimeia, continuou em 2022
com a invasão total do território ucraniano. Não sabemos se irá parar aí ou se irá invadir os países bálticos. Se perguntar àquela horda de países muito perto geograficamente da Rússia qual é a opinião que eles têm relativamente à necessidade da Europa de se conseguir defender, quer dizer, vai encontrar um unanimismo quase absoluto relativamente à necessidade dessa capacidade. Eu percebo que nós estamos na outra ponta do continente, mas há quem não esteja. Ricardo Paes Medo, o Pedro Brinca considerou uma inevitabilidade e encarou com alguma naturalidade o facto de as despesas com investimento não serem contabilizadas em termos de regras orçamentais. Também encara com essa imagem de inevitabilidade, de naturalidade? Claro, Rui, o meu problema não é que estas despesas sejam contadas, não sejam contadas para o déficit. O meu problema é haver uma série de outras despesas que eu vejo como fundamentais para a estabilidade política da Europa, que foram absolutamente desprezadas nos últimos 10 anos. Eu, há quase 10 anos, vai fazer estes 10 anos, que todas as semanas venho aqui, não é este programa, foi este programa, antes um antecessor deste programa. Há quase 10 anos que eu semanalmente, se não todas as semanas, quase todas as semanas, digo a Europa está a cometer um suicídio com o nível de investimento público que tem. O investimento público na Europa tem sido miserável, tem prejudicado não apenas a coesão social, mas também a sua capacidade tecnológica, a sua capacidade produtiva e a sua capacidade militar. Eu não sou daqueles pacifistas que acham que os Estados dispensam a força militar. E, portanto, olho para a ausência de investimento público que tem havido como algo que afeta várias áreas, inclusive a área militar. E, portanto, eu acho que isto é um problema. Acho que não vale a pena, ou decidimos, não queremos ter forças armadas e se um dia tivermos um problema, logo se vê como é que se resolve. Ou se temos forças armadas, elas têm de estar capacitadas. E, portanto, acho que há espaço para haver reforço do investimento militar e acho que faz sentido que tudo que seja investimento seja tratado de uma forma diferente de acordo com as regras orçamentais. O que eu acho muito estranho é que a Europa seja capaz de perturbar o seu funcionamento das suas sociedades ao ponto de criar insatisfação, ao ponto de criar desigualdades, ao ponto de criar desequilíbrios enormes do ponto de vista externo nas capacidades produtivas dos países e achar que isso não há problema nenhum. Mas quando chega à parte militar, isso já é tratado de uma forma diferente. E ainda acho mais estranho quando nos são apresentados estes dados sem que eles sejam explicados. Eu também não sou daqueles que acha que o regime de Putin é uma questão irrelevante, que Putin nunca irá atacar coisa nenhuma, que podemos estar tranquilos em relação a isso. Eu acho que a Europa deve ter uma estratégia para lidar com eventuais ataques seja o governo de Putin, seja qualquer outro governo que venha a estar na Rússia. A Europa deve estar preparada para lidar com agressões militares que possam vir de vários lados. Olha, dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, do que for. Acho que a Europa tem de estar preparada para reagir a isso. Mas eu, enquanto cidadão, gostaria de que me explicassem porque é que a Europa hoje gasta 3 vezes mais do que a Rússia e isso ainda é em material militar e isso ainda é insuficiente. E sendo, onde é que se vai gastar e para quê? Porque acho que está a haver uma confusão enorme e os líderes europeus não se têm mostrado minimamente interessados em separar duas coisas que são muito diferentes. Uma é a preparação das sociedades europeias para uns novos tempos de tensões geopolíticas que têm uma repercussão militar. Outra coisa é a guerra na Ucrânia. Destes 1.000 milhões de euros, o que é que se quer gastar na capacidade militar europeia no futuro? O que é que se quer gastar na intervenção da Ucrânia? E em cada uma delas nós devemos perguntar, está-se a gastar em quê e para quê? E com quem? Eu acho que estas perguntas são fundamentais, porque repara, uma coisa é nós dizermos, vamos gastar 800 mil milhões de euros nos próximos 10 anos, focando-nos nas capacidades militares, na existência da produção de capacidade militar dentro da União Europeia para estarmos menos dependentes dos Estados Unidos e de outras geografias, e vamos fazê-lo com esta estratégia de desenvolvimento de capacidades produtivas na Europa. Outra coisa é dizer, vamos gastar 800 mil milhões de euros a fornecer armamento à Ucrânia sem nos perguntarmos qual é a finalidade desta guerra. Quais são as condições que nós vamos aceitar para que haja paz? Quantos mais ucranianos vão morrer com os europeus numa situação muito confortável, que é, vamos deixar de comprar armas aos Estados Unidos, passamos a comprar armas às empresas europeias,
cujas ações estão a crescer de forma explosiva durante o dia 2, depois das afirmações da senhora von der Leyen. Portanto, vai haver muita gente contente na Europa por se fazer muito negócios de armamento, mas continuamos a mandar armamento para a Ucrânia e depois? E depois? O que é que ganhamos com isso? Que tipo de solução é que estamos à espera de conseguir encontrar em relação a isso? A Europa tem uma estratégia para a paz ou não tem? Essa estratégia para a paz passa pelo armamento, passa pela uma atitude bélica? A Europa está em condições de impor, através de uma força que não tem condições, àquilo que a Rússia é hoje? Quer dizer, eu acho que estamos a ser levados num discurso belicista que fica muito bem. Eu sei que os dirigentes políticos europeus sentem-se muitíssimo bem por estar a parecer que são fortes e que estão a reagir a uma situação adversa. Mas, verdadeiramente, eu, como cidadão, preocupado com a defesa europeia, preocupado com aquilo que é o continuar da guerra na Ucrânia, continuo a não perceber qual é a estratégia. Pedro, o que é que uma economia como a portuguesa, onde, apesar de tudo, a indústria de defesa tem um peso relativo, pode ganhar com um plano como este a nível europeu? Eu não creio que Portugal, ou pelo menos não tenha informação que me possa ajudar a responder esta pergunta de uma forma objetiva, porque eu não conheço a indústria de defesa portuguesa, eu não tenho noção qual é o impacto que isso poderá ter. Agora, na parte que o Ricardo estava precisamente a discutir, eu ainda gostava de acreditar que estou numa Europa de princípios. Gostava de acreditar que nós não fazemos as coisas por conveniência. É bom lembrar que Portugal, há 200 anos, 200 e poucos anos, foi invadido. Foi invadido e graças a uma aliança que nós tínhamos, tivemos 30 mil soldados britânicos em território português a defender-nos de uma invasão francesa com colaboração espanhola. E morreram muitos soldados britânicos em território português a defender o nosso país. Okay? Creio que não me parece que ajudar um país soberano a defender-se de um agressor seja uma coisa de menos importância. Como eu disse há bocado, aquilo que me parece é que numa guerra em que estão envolvidas potências nucleares, aquilo que acontece, e aconteceu sempre na história, são guerras de atrito. Foi assim no Vietnã, foi assim no Afeganistão, quer dizer, foi assim em vários outros cenários de guerra, onde havia guerras de proxy, em que havia um lado, em que havia uma agressão direta, quer de uma das principais potências nucleares, quer da outra, e a outra não estava envolvida diretamente, mas financiava as operações no terreno, dando armas e formação a locais. É bom também lembrar outra coisa, a guerra não é só na Ucrânia, a guerra é também na Europa. Basta estar um bocado atento e perceber que há inúmeros atos de sabotagem de forças russas, que são atribuídos a forças russas, de fábricas na Europa e outras questões, de cabos de comunicação no Báltico e de condutas de energia, não é? Ou seja, é um bocadinho ilusório achar que o teatro de guerra é apenas na Ucrânia. É na Ucrânia que ela é mais visível. É na Ucrânia que caem bombas em cima de casas e que morrem famílias. É verdade. Mas é bom lembrar que este tipo de situações já se estão a passar na Europa. E mais uma vez, eu se calhar termino esta intervenção a dizer que eu gostava de acreditar que vivo numa Europa de princípios, numa Europa que defende os mais fracos de opressores tirânicos, de assassinos, que praticaram crimes de guerra. Lembrar que Putin tem um mandato de captura do Tribunal Penal Internacional porque raptou crianças ucranianas para serem reeducadas em campos na Rússia. Nós não estamos a falar de um desentendimento regional entre duas potências em que podemos arranjar argumentos fortes em defesa dos dois lados. Nós não estamos nos Estados Unidos com Trump a dizer na altura, numa marcha em que um conjunto de neonazis assassinou um conjunto de manifestantes, e há pessoas boas dos dois lados. Não há. Aqui é precisamente uma luta entre aquilo que é o bem, aquilo que são os valores civilizacionais do Ocidente, e aquilo que é uma ditadura assassina, tirânica, que não parará na Ucrânia, porque já não parou. Existem inúmeros atos de sabotagem na Europa que comprovam isso mesmo. Estamos a falar de um país, a Rússia, que financia desinformação e afeta eleições na Europa. Isto é uma ameaça existencial. Se ela não for lidada com força, com determinação, sem qualquer tipo de compromisso, agora é o futuro mesmo da Europa que estará em causa, ninguém tenha a menor dúvida disto. E como é que o economista, muito rapidamente, num minuto, como é que o economista Pedro Brinca olha para este necessário investimento na indústria de defesa europeia?
É verdade que, por exemplo, a internet nasceu com investimentos militares, é verdade que o GPS nasceu com investimentos militares. Este tipo de investimento pode dar um boost à indústria europeia muito rapidamente, Pedro? Não, poderá dar um boost, sem dúvida, poderão haver externalidades. Não creio que nós devamos contar muito com isso na matemática da economia. Não tenhamos dúvidas, isto vai doer. Vai doer porque é dinheiro, são recursos que poderiam ser usados, como o Ricardo disse bem, para a construção de infraestruturas, de hospitais, de escolas, para resolver outros problemas societais de que padecem as economias europeias. Alguns países em particular precisam de muito investimento público, como falámos na semana passada na Alemanha, por isso vai doer. Nós estamos a 800 mil milhões, é basicamente aquilo que foram os PRRs na Europa. 800 mil milhões era o número mágico que Draghi disse que era preciso para efetuar aquele plano que anunciou em setembro para relançar a Europa na fronteira da inovação, do conhecimento e da produtividade e do crescimento e tirar a Europa da estagnação. Estamos a falar de muito dinheiro. Agora, quando estamos num contexto de uma ameaça existencial ao futuro da União Europeia, a minha pergunta é qual é a alternativa? Quer dizer, fechar os olhos e achar que não vai acontecer nada não me parece que é uma solução. Ricardo, para concluir, como é que... Nós precisamos de introduzir alguma racionalidade neste tipo de discussões. Quer dizer, nós não podemos estar... É óbvio que o regime de Putin é um regime em quem não se pode confiar. Não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Quer dizer, é um regime opressivo, é um regime oligarca, é um regime que persegue opositores, que mata opositores. Essa não é a questão. A questão fundamental é qual é a estratégia para lidar com isso. Parece que já estamos em guerra, mas nós não estamos. Se estivermos em guerra, o tipo de mobilização que temos de fazer é muito diferente. Os Estados Unidos, entre 39 e 42, duplicaram o seu PIB. Quer dizer, nós não estamos a falar disto. Sejamos claros, não há nenhum pacote de 800 milhões, nós começámos por aí, convém percebermos isso. Os 800 milhões partem do princípio que há 650 mil milhões que vão resultar de todos os países aumentarem em 1,5% do PIB todos os anos, durante 4 anos, as suas despesas militares. Se há alguém que acredita que em situações como aquela que nós estamos a viver hoje, isso vai acontecer, não percebemos desde logo que há países que estão contra essa medida dentro da União Europeia. Isto não é uma medida que se possa impor aos Estados. Quer dizer, eu não acredito que o Estado português o faça, por simplesmente qualquer que seja o seu governo, a não ser claramente que estejamos numa situação de guerra. Guerra a sério. Atualmente gastamos 1% do PIB em defesa. Não é 1% do PIB. Há mais ou menos isso. É 1,4% do PIB ou 1,5% do PIB, dependendo dos cálculos. Sim. A União Europeia gasta 1,5% do PIB, já agora, põe Portugal a meio da tabela mundial, quando nós temos grande parte do mundo em guerra. Não há muitos países que estejam numa situação de paz e que já gastam 1,5% do PIB. E eu volto a dizer, a Europa, com o seu 1,7% do PIB, gasta 3 vezes mais do que a Rússia e, portanto, convém que, apesar de todos os medos e as angústias que temos perante este cenário e o risco real deste conflito escalar e de haver uma agressão aos países bálticos, tudo isso pode estar em cima da mesa, a Europa tem muito para resolver do ponto de vista de defesa, que não é dinheiro, que é uma questão de estratégia e, desde logo, a sua relação com a NATO. Essas coisas estão por resolver e aquilo que me perturba, mais do que estar a ser... Já perturba-me este engodo de se anunciar um pacote que não é pacote nenhum, é uma intenção de dizer aos países para gastarem, que uns vão gastar, outros não. Portanto, isso desde logo é um engodo. Mas ainda me irrita mais o facto de nós não termos verdadeiramente uma estratégia europeia. Temos líderes europeus, mais uma vez, às aranhas, a tentar mostrar que valem e que são grandes. E isto não me causa menos angústia a mim do que causa ao Pedro. Simplesmente eu não estou disponível para comprar qualquer movimento de cauda que possa existir por parte dos dirigentes europeus só porque precisamos de uma resposta. Eu quero saber que resposta é essa. E essa resposta essa clarificação ainda não existiu. Ricardo Paes Mamed, Pedro Brinca, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo. Obrigado. Este programa fica agora disponível em RTP Play e em formato podcast. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.